Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 a 3, e depois deixa aberto, nós vamos ler outras partes. Por fim, homens nazarenos, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer estas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos verdadeiros circuncidados. Alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se os outros pensam ter motivos para confiar, nós próprios esforços eu terei ainda mais. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? O apóstolo Paulo também diz, em 1 Coríntios 9, 24, tem aí na tela, ele diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas alguns ganham o prêmio? Aí o que ele recomenda? Leia aqui comigo. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que... Então, não é de qualquer jeito. Tem uma forma de fazer. Quantos aqui já estão salvos por Cristo? Quantos homens, se Jesus voltar hoje, ou se você morrer, você já está salvo? Levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Então, salvo você está. Agora, isso tem a ver com uma obra vicária de Cristo na cruz do Calvário que se chama salvação. Agora, tem uma outra coisa que a gente constrói todo dia com Deus, que é a obra de santificação. Isso tem a ver com a corrida que todos nós temos que correr, dia após dia. É onde eu vou, como eu vou, com quem eu vou, como eu trabalho, como eu não trabalho, se isso é para mim, se isso não é para mim. Por quê? Corra de tal modo que você lá na frente ganhe o prêmio. O prêmio da salvação em Cristo Jesus, que Deus morreu através de Cristo na cruz do Calvário, mas também o galardão, a vida de santidade. Aí essa semana, aí pode colocar para mim aquelas 3 ilustrações. Nós estamos passados com essas notícias que nós vimos aqui, gente. Aqui, primeiro, esse aqui, pastor profetiza em cima, o cara está preso, esse tal de Ítalo Santos, porque colocava menores para trabalhar para ele, dando iPhone, cuidando das famílias com chantagem, e o camarada fazendo erotização infantil, pedofilia, e foi preso. Esperamos que fique preso. Mas tem vários vídeos rodando do cara que mora com outro homem dentro de igreja recebendo palavras proféticas, profetadas. Parte dos problemas da nossa nação tem a ver com cajado contaminado, com igreja que se vende. O cara está preso, acusação de pedofilia, exploração de menor, e andando dentro das igrejas, recebendo palavra profética que vai crescer, vai prosperar, que Deus tem um plano para a vida dele. O segundo aqui, um pastor na Assembleia de Deus, falando para jovens, dando conselho numa multidão de jovens essa semana, viralizou isso aí. Casem com as morenas, porque as brancas são mais caras. Não tem o que dizer, cala a boca, fica quieto, não vai usar o púlpito para dizer bobagem, porque você está atrapalhando a noiva de Cristo e o testemunho do Evangelho. E para fechar, essa coisa horrorosa que a gente está passado até agora, que é um assunto que a gente fala ao mesmo tempo constrangido, não é? Não é? Porque é homem, é crente,
é pastor e é cantor gospel. Meu Deus. Mas, na verdade, não é nada disso, não é? A recomendação de Paulo é para que justamente a gente termine bem, para que complete a corrida, porque esses aí não completaram a corrida e estão atrapalhando a corrida de muita gente. Então, a pergunta de hoje para, de fato, cada homem cristão aqui que está na sua corrida, você que é solteiro, você que é casado, você que é homem recém-casado, você que tem filhos, em nome de Jesus, Deus te chama e me chama para corrermos bem a nossa corrida e terminarmos bem em nome de Jesus. Agora, não vai ser fácil, porque lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. Eu e você somos um alvo de Satanás. Eu não gosto de falar isso porque você está me ouvindo, não é? Então eu, ao falar isso, você já está me ouvindo, para que você vai perguntar ao seu irmão, né? Então tem muito pastor que fica pregando e toda hora, fala para o seu irmão, fala para o seu irmão. Então eu não gosto muito de fazer isso, mas para confrontar esse homem que está aí do teu lado, porque o assunto é sério, é importante a gente relembrar. Então, olha para o homem que está do teu lado e diga para ele assim: cuidado, você está a um passo da queda. Isso confronta, não é? Confronta. O senhor está a um passo da queda. Fala para mim. E o que quem tem que fazer? Vigiar e orar. Muito bem. Obrigado. Qual o nome do senhor? Loislau, obrigado. Vigie e ora. E obrigado por me lembrar disso. Gente, ninguém cai porque pensa que é o quê? Fraco. Cai porque pensa que é super-herói, que é forte demais, que não precisa prestar conta, que não precisa estar tendo conselheiros, vigiando e orando. Eu e você estamos a um passo da queda. Ninguém cai porque pensa que é fraco. Cai porque acha que é forte, não presta conta, dá uma de moralista, religioso. Esse pastor aí da calcinha andava aí cheio de lição de moral para as pessoas. Nós temos que ter misericórdia do mundo e orar por cada um de nós. Tirar a máscara da religiosidade e viver na dependência do Espírito Santo. Então, a grande pergunta aqui hoje, desse encontro de homens que estão correndo para o seu destino, a questão é: como está a sua corrida esse ano? Eu sei que esse ano está osso para muitos, não está sendo fácil, mas homens de verdade não podem estar aqui encostados, tolos, aproveitadores, preguiçosos, mulherengos, amém? Preguiça não combina comigo, com você. O homem é o caçador, o homem é o defensor, o homem, ele é aquele que é o provedor. Então não tem esse negócio de preguiça. Como você está correndo? Então essas notícias aí, elas nos deixam tristes. Mas imagina mais o Senhor. E imagina o efeito disso no mundo, porque eles fizeram isso, mas isso atinge a igreja da cidade, a igreja de Nazareno, porque atinge o evangelho, atinge a todos nós. Então todo homem precisa correr e cuidar da sua vida e do seu testemunho. Um homem é um provedor. Deus nos chamou para o ministério do testemunho, não da polêmica e não do escândalo. Amém? Então o homem é o provedor, ele não pode parar. Se parar, vai cair, e se cair, leva muitos. Então a questão não é correr ou não correr, mas como correr? Diga comigo, a questão não é correr ou não correr, é como correr. Então o homem tem que correr. O homem tem que correr para o seu trabalho, o homem tem que correr para o seu testemunho, o homem tem que correr para o seu ministério. Eu e você temos que correr pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos netos, pelo evangelho, pela igreja. Agora, como vamos correr? Esse é o ponto. E o apóstolo Paulo então nos chama. Então há muitos obstáculos e sujeiras na pista para que esse avião possa decolar. No meu livro Homens Imparáveis, que está lá, depois você pega, eu falo sobre algumas sujeiras que estão na pista.
orçamento descontrolado. Tem muitos homens que não estão conseguindo correr porque estão gastando mais do que ganham. Coração ressentido, esposa insatisfeita, filhos rebeldes, insatisfação profissional, chamado negligenciado, obesidade física, insônia frequente, estagnação acadêmica, alimentação tóxica, desequilíbrio emocional, pecados escravizadores. Eu e você somos homens. Todo homem é tentado e a área mais vulnerável é sexo, dinheiro e poder. E nelas três nós temos que cuidar, em especial na área sexual. Antigamente, o homem, ele sofria as mesmas tentações, só que o diabo usa uma coisa que é altamente positiva para várias coisas para nós, que é a internet, mas trouxe o pecado para mais perto. Quase todos aqui têm idade suficiente para que quando o homem era tentado a ver uma revista pornográfica, ele tinha que ir numa banca, tinha que se expor, tinha que comprar, as pessoas poderiam ver. Então, acontecia, mas diminuía muito. Agora, o que aconteceu com a internet? A pornografia veio para dentro de casa, para dentro do computador, para dentro do celular. Então, todos aqui serão tentados. A questão é quem aqui vai se tornar escravo desse vício escravizador que hoje toma a mente e o coração de muitos homens evangélicos, que se chama pornografia. E a pornografia na internet, ela gera uma coisa que, quando era aquele pecado que tinha que... O pecado é o mesmo, só que o comprometimento é outro. Antigamente, quando o homem ia numa banca e comprava a revista pornográfica, ele não deixava uma assinatura lá. Era o mesmo pecado. Só que agora, Cristiano, ela está mais próxima e gera um problema. Toda vez que uma pessoa, em particular aqui os homens, acessam um site pornográfico, a assinatura do seu IP fica lá. Então, por isso, inclusive, as estatísticas hoje de quem consome a pornografia, ela é real, sim, porque o provedor daquilo sabe quem está acessando, sabe quem ele é, qual o número do telefone e onde ele mora. E, inclusive, cuidado, porque uma hora ou outra você pode ser exposto. Então, no mundo espiritual, gente, tem ali uma digital. E por detrás de tudo que é digital, tem digitais. Então, no passado, o homem ia se expor, comprava a revista, dava o dinheiro, mas não ficava uma digital lá. Hoje, a digital eletrônica fica marcada. E isso vai gerando o quê? Uma contaminação espiritual. Aí um outro pecado que também no passado tinha que se expor mais. Pecado do jogo. O homem crente, para ir jogar, Cristiano, ele tinha que ir numa casa lotérica. Então alguém podia ver, né? Tem uns homens safados crente aí, que é meio crente, que gostou da ideia quando o governo tirou a exclusividade de pagar conta de água e de luz só dos bancos e passou para as casas lotéricas. Porque aí, se ele caísse na fraqueza de ir lá jogar e, de repente, o pastor estava passando na calçada, ô pastor, acabei de pagar minha conta de luz, né? No banco está uma fila. Aí veio para cá. Porque antigamente era exclusivo dos bancos. Aí, para aliviar as filas dos bancos, foi para as lotéricas. E muita gente lá pagava a conta de luz, mas fazia uma fezinha também. Eu detesto esse nome, fezinha. Já mostra aí que é coisa do cão, porque nós somos homens de honra, temos que ter fé em Deus, aleluia? Então esse negócio de fezinha em jogo, fezinha
Está mais para fezezinha, né? Não cheira bem, não. Mas é o fato. O homem, ele agora não precisa mais ir na casa lotérica, porque o mesmo smartphone, o mesmo computador trouxe o jogo para onde? Dentro de casa. E aí saiu, esses dias agora, uma estatística que, infelizmente, Brasil evangélico, 29% dos jogadores de bet do Brasil são evangélicos. E por que que tem a precisão desse dado? Saiu aí em tudo quanto é site grande de notícia. Porque você tem que botar o seu CPF lá para jogar. Tem que botar lá o seu IP para jogar. E aí o que acontece, sabe até que, infelizmente, muitos que são recebedores do Bolsa Família estão usando o dinheiro do Bolsa Família para jogar. Triste realidade. Então, queridos homens, esta é a realidade do mundo, mas não precisa ser realidade minha e sua, dos homens nazareno aqui da Central de Campinas. Você não precisa, em nome de Jesus, alimentar esses sites pornográficos. Você não precisa alimentar esse jogo nocivo que a Bet está trazendo para o Brasil. Você não precisa de pirâmides, você não precisa de depender disso, porque isso é um drenador de energia, de dinheiro. Cuidado com pirâmide, inclusive. Os incas, os maias, gostavam muito de pirâmide, mas isso não tem base bíblica, né? E alguns aí preferem as pirâmides de Cabo Frio, pirâmide de cripto, pirâmide de coisas nesse nível, né? Mas isso não serve para nós. Sexo, dinheiro e poder, ascensão, continua sendo a grande mentira que Satanás recorre para a gente. Então, limpe as sujeiras da pista para que você possa correr bem e voar para o seu destino. Hebreus 12, 11, leia comigo, está aqui na tela. Diz o Senhor, homens que querem correr, vamos lá? Livrem-se de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Homens, tem uma corrida proposta para nós e eu e você temos que viver seletivamente aqui em Campinas, aqui no estado de São Paulo, observando essas duas questões. O que na minha corrida me atrapalha, que eu tenho que limpar fora, e o que obviamente é pecado, porque nem tudo que atrapalha é pecado. E naturalmente tudo que é pecado me atrapalha. Mas, por exemplo, ter uma visão pequena, isso não é pecado, mas me atrapalha. Ter uma visão negativa da vida, isso não necessariamente é pecado, mas me atrapalha. Ser uma pessoa que não se alegra com o outro, isso não é pecado, mas me atrapalha. Então, o que é pecado tem que ser tirado fora, mas também aqui o autor dos Hebreus diz tudo que nos atrapalha. Então, o que fazer nesse ano de 2025, que chegamos agora um pouco mais da metade dele? Você tem que correr agosto, setembro, outubro, novembro e terminar bem em dezembro, em nome de Jesus. Mas como você vai fazer isso? O apóstolo Paulo nos traz aqui 8 princípios. Diga comigo, 8 princípios. Para que possamos correr bem. Temos um chamado, a trombeta já trocou, diz Paulo aos Coríntios, se a trombeta não soar um som claro, quem se preparará para a batalha? Primeiro, como Paulo, corra satisfeito. Corra satisfeito. Pode passar aí. Corra satisfeito. Você pode dizer isso comigo? Corra satisfeito. Diga comigo aqui. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Corra satisfeito. Corra hidratado, com o seu squeezer bem cheio. Vanderlei Cordeiro, ele disse o seguinte, que todo homem tem que correr. Espiritualmente também deve correr fisicamente. Se não pode correr, faça uma caminhada. Você pode parar meu corpo, mas não pode. Mas eu não sou o meu corpo. Vanderlei Cordeiro estava certo. Um homem que entende isso,
Você pode parar o meu corpo, mas eu sou além do meu corpo. Por quê? Um homem cristão, ele é também espírito. Não é? Então é as duas coisas. Corra satisfeito. A satisfação é fundamental. Quem é que gosta de ir numa boa churrascaria? Ok, os veganos não vieram hoje, né? Ok, eu também gosto. Eu nunca vi ninguém vendendo pipoca na porta de churrascaria. Lá em São José não tem, acho que Campinas também não tem. Por um simples motivo. Você vê venda de pipoca na porta de cinema, na porta de circo, no parque de diversões. Por quê? Quem come pipoca está distraído. Quem come pipoca está buscando entretenimento. Na porta de restaurante, de churrascaria, não tem pipoca. Por quê? Porque algo melhor te espera e você está focado lá naquele chorizo que vai ter, naquela maminha, naquela... Picanha não está dando, né? Porque não... Né? Tá difícil até nas churrascarias, né? Prometeram, mas não entregaram. Então, a gente tem a perspectiva que estamos focados em algo maior. Então, eu não vou me distrair com pipoca. Depois que eu saio também do restaurante, também não tem pipoca. Por quê? Porque eu estou satisfeito. Então, querido, assim é a vida cristã. Você tem que dizer não para o pecado e a tentação sexual, não para a pornografia, não para os jogos, porque você viu algo maior, você gostou e você está indo para lá. Eu e você vamos ser tentados o tempo todo. Todo dia o pecado vem. Mas quando você está correndo, agradecido, satisfeito, você vai poder dizer, não, eu tenho algo melhor me esperando. Eu não vou perder tempo. Quando Pedro começou a afundar, Pedro era fiel, Pedro era sincero, Pedro tinha fé. Quando Jesus falou, ele saiu do barco e diz o texto do Evangelho que enquanto ele olhava para Jesus, ele não afundou, mas ele se distraiu. Olhou para o vento e começou a afundar. O diabo, ele vai trazer distrações. Ele traz sopros de vento. Ora é com mulheres, com dinheiro, com posição, com jogos, com vícios. Isso tudo são distrações. Querido, você levantou aqui a mão, você está salvo com Cristo. Você é um homem de honra, você é um homem que está correndo a sua corrida. Esse culto aqui é para lembrar que você, marido, tem uma corrida a correr. Você, pai, você tem uma corrida a correr. Você, avô, você tem uma corrida a correr. Agora, isso não invalida que o diabo vai vir de segunda a segunda querer distrair você, para que você olhe a distração e aí você comece a perder. Então, corra satisfeito. No capítulo 7 do meu livro, eu falo sobre o plano da corrida espiritual. Douglas Gonçalves, ele diz, quem agradece, cresce. Então, seja um homem agradecido. Segundo, corra o quê? Bem acompanhado. Vai lá. Corra bem acompanhado. Porque você tem que correr satisfeito. Isso é muito pessoal, diga comigo, pessoal. Então, a corrida satisfeita, ela é pessoal. São decisões suas. Do que você abastece a sua alma. Mas também é muito importante, porque o homem gosta de andar em companhia de outro homem. Cuidado com os... Vamos ler? Filipenses 3:2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com os da falsa circuncisão. Cuidado com os cães. Jesus, o apóstolo Paulo, pode chamar pessoas de bicho. Nós não podemos, né? Mas Jesus chama cobra, serpente, cão, porcos, né? Mas Jesus pode. O apóstolo Paulo também estava ali no mesmo nível, um pouquinho abaixo. Agora nós somos mais mortais aqui, né?
Tem um amigo meu que diz assim, Deus é bom, o diabo é mau e nós somos tudo mais ou menos, né? Uma coisa é fato, querido. Entenda o seguinte. Aqui no mundo existem pessoas que não está no plano de Deus, que pelo estado e escolha que elas escolheram, que elas estejam sentadas na sua mesa, que andem no seu carro. Aqui são homens. Você tem negócios. Negócio você pode fazer com qualquer um. Alguém você tem um produto ou um serviço. Chega lá na sua empresa, você não precisa perguntar a religião da pessoa para perguntar qual é a sua religião para te vender. Não é isso? Então, comércio você faz com qualquer um. Mas trazer para sua mesa quem te influencia, quem vai andar com você, quem vai andar no seu carro, não é qualquer um. Porque essas pessoas vão te influenciar. Então o próprio apóstolo Paulo diz, homens da Nazareno, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que fizeram escolhas erradas, que estão na mentira. Você não vai odiá-los, você não vai deixar de ter misericórdia, mas você não pode tê-los como influência. Esse tempo atrás aí, a cantora Anitta anunciou que ela frequenta terreiros, faz trabalhos espirituais, toma banhos nesses rituais e postou isso na internet, nas suas mídias sociais. E ganhou repercussão porque ela perdeu de um dia para o outro 200 mil seguidores porque ela falou isso. Aí eu fiquei pensando, peraí, se ela perdeu 200 mil seguidores porque ela falou da opção da religião dela, provavelmente essas pessoas deviam ser cristãs, ou católicas ou evangélicas, certo? Porque dificilmente, se a pessoa não crê em nada, não tem fé nenhuma, e ela fala da sua religião, alguém ia deixar de seguir. Se eu estou certo, se as pessoas deixaram de seguir essa cantora porque ela saiu do armário com relação à sua opção de fé, me escandaliza ainda mais. Porque, independente dela dizer ou não, pelas escolhas que ela faz, pelo tipo de música que ela produz e pelas bandeiras que ela defende, poderia um cristão estar seguindo? Porque dize-me quem tu segues, que eu direi quem tu és. Não é? Porque não dá. O cristão, ele não é melhor do que ninguém. Todos somos pecadores porque a Bíblia diz. Mas eu tenho que fazer escolhas. O cristão, ele não é melhor do que ninguém, mas ele é um santo em Cristo Jesus. Se ele é um santo, a palavra santo é separado. Querido homem, amanhã você vai lá para o seu trabalho. Você não é melhor do que ninguém que está lá, independente da religião. Mas você se propõe a ser um santo em Cristo. Esse homem é uma pessoa separada. Então não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Está todo mundo seguindo aquele tipo de cantor, está todo mundo cantando aquela música, está todo mundo fazendo aquela moda que você vai fazer. E você não vai fazer por quê? Porque você escolheu correr a sua corrida como um homem de Deus. Então, essa é a segunda verdade. Corra bem acompanhado. Cuidado com os religiosos. Por que essas fotos que eu mostrei aqui, das notícias que mais viralizaram essa semana, atinge a gente de uma maneira especial? Porque eles se dizem de Deus. Esse é o problema. Em Mateus 24, Jesus não disse que nos finais dos tempos não teriam profetas, não foi? Ele não disse, nos finais dos tempos não teriam profetas. Jesus disse isso? Não. Jesus disse que nos finais dos tempos todos seriam falsos? Também não disse isso. O que ele disse, pastor André? Cuidado com os falsos profetas. Então, queridos homens, mais do que nunca eu e você precisamos de discernimento.
Porque Jesus disse que no final dos tempos haveriam falsos profetas. Então você não pode dizer que no fim dos tempos não haverá profetas, e você não pode dizer que todos são profetas. Você vai precisar andar com Deus para correr a sua corrida e discernir no mundo espiritual tudo que você está vendo e ouvindo em nome de Deus e dizer: isto não é de Deus. Porque vai ser dito por falsos profetas. E você vai ter que discernir. Nós precisamos continuar ouvindo os profetas de Deus, amém? Porque Deus diz que eles vão estar entre nós. Mas muito cuidado, porque o que é falso precisa afirmar que é verdadeiro. E qual é o único jeito de eu poder ficar bem nessa história toda? Se uma pessoa quiser conhecer dinheiro verdadeiro e falso, ele precisa estudar qual dinheiro? O verdadeiro. Então, se você quer discernir os tempos, ter sabedoria para discernir os falsos profetas, os falsos cristos, leia a palavra verdadeira. Essa é a espada da verdade. Quanto mais você lê a palavra da verdade, mais você vai discernir quando não for a verdade. Uma pessoa especialista em dinheiro verdadeiro, quando ele pega na mão uma nota falsa, ele já sabe. Porque ele estudou muito a verdadeira. Quanto mais você andar em intimidade com teu Deus, quanto mais você andar em intimidade com o Espírito Santo, quanto mais junto da sua igreja local você estiver, quanto mais em boa companhia de outros homens de honra você estiver, você vai discernir lá no mundo aqueles que são falsos. Quando você ouvir na internet coisas que falam do nome de Deus, mas não é de Deus, e você vai se posicionar. Então, homem, corra a sua corrida, corra satisfeito, corra bem acompanhado e também corra no Espírito. Filipenses 3:3, leia comigo. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Então, nem é todo mundo que vai fazer isso. Em sintonia, mais do que música, adoração em profundidade. Só com o espírito fortalecido, sua mente não vai parar você. Lord Hamilton, surfista de ondas gigantes ao redor do mundo, ele diz: certifique-se que seu pior inimigo não viva entre suas duas orelhas. Tem muita gente que está ouvindo vozes, enquanto deveria estar ouvindo a voz. Aqui é uma reunião de homens que ouvem a voz do Espírito Santo, não homens espiritualistas, místicos e mágicos que ouvem vozes. Amém? Quarto, corra contra a carne. Só a carne não melhora. Que nos gloriemos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Filipenses 3:3, parte C. Diga assim: minha carne não melhora. Sabe por quê? Porque o meu espírito ainda vive dentro de uma carne que é caída pelo pecado. Então o diabo não vai se converter, a minha carne não vai melhorar, mas eu tenho que fortalecer o meu espírito todo dia. Como é que eu faço isso? De forma prática, andando perto de pessoas de Deus, lendo a Bíblia diariamente, vindo a encontros de homens como esse. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Dando ouvido a pessoas espirituais, sábias na minha vida, prestando conta, se afastando de pessoas que trabalham na carne. Você anda perto de pessoas que só falam bobagens, palavrões, mentiras, isso vai contaminar a sua alma. Quinto, corra com propósito, mas prossigo para o alvo, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Você foi feito para correr, homem. Corra com os cavalos, diz Provérbios, porque foi para isso que você foi alcançado. Sua família é o maior motivo para você correr. Você sabe por quê que ideologias marxistas e hedonistas querem acabar com
essas duas instituições que Deus criou, a família biológica e a família espiritual, que é a igreja? Porque querem tirar de você o motivo de você voltar para casa. Se você é uma pessoa sozinha, que não tem para onde voltar, a vida tem menos valor. Agora, se você deve ao mundo o encontro com Deus, e você preza pelo seu testemunho, se você tem mulher para voltar para casa, filhos para voltar para casa, netos para dar testemunho, você tem mais apego à vida. Por isso que tem ideologias que quer tirar da certidão, não é uma coisa simples. O nome do pai, o nome da mãe, carreira solo, meu corpo, minhas regras. Porque o diabo quer que o homem se sinta só. O homem que não tem para quem voltar, ele não tem valor à sua própria vida. Quanto mais você amar a Deus e a família de Deus e a sua família biológica, mais você vai querer lutar, mais você vai querer correr, você vai querer prosperar, você vai querer superar barreiras, porque você tem um alvo. Então não queira ficar sozinho. Inclusive você que não casou ainda e aí está com 35 anos morando na casa da sua mãe. Faz isso não. Forme uma família. E eu só vou ter um filho porque os dias são maus. Não, é por isso que os muçulmanos estão enchendo o mundo. Eles não pensam como muitos cristãos. Casa e tenha filhos. É bênção de Deus. E Deus vai sustentar aquilo que Ele mandou fazer. Não tenha medo. Claro que você não precisa ter um caminhão, né? Mas não pense assim. Eu não vou ter filhos por medo. Não, o medo é um espírito. Não aceite isso. Deus vai cuidar de você. Salmo de número 3, eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Então, com a sua esposa, tenha o seu relacionamento e os seus filhos em nome de Jesus. Adotados ou gerados biologicamente, tenha filhos. 1, 2, 3, 4. Me passe, eu só consegui 4. No meu 4º capítulo eu falo sobre isso. Corra com propósito. 6º, corra com humildade. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Filipenses 3,13. Nunca se ache. Passe o bastão. Hoje nós estamos vendo um deslumbramento no mundo evangélico. O camarada fica deslumbrado. E aí ele se acha. Gente, menos é mais. Você gostar de coisa boa é uma coisa. Agora, você gostar de ostentação na internet, isso é pecado. Para quê? Se você usa a internet para mostrar aonde você come, o que você compra, falar só do seu corpo, falar só da sua vida estética e de que viajou em primeira classe, deixa eu te dar um conselho sobre mídia social, fecha. Porque Paulo diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus, inclusive ter mídia social. Porque se Jesus não passa lá, se a sua igreja não passa lá, se o ministério de homens não passa lá, para que você vai ter mídia social? Isso é uma distração que pode te levar ao pecado. Então agora, se você usa para a glória de Deus, Reinaldo Bonk diz, faça do seu Facebook o seu púlpito. Aí sim. Corra com o seu chamado, latejando em mente. 7º, corra com o passado bem resolvido. Filipenses 3,13, homens, leiam comigo, esse verso é maravilhoso. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Seu passado não pode ser aquilo que vai gerar em você a sua paralisação. Então, em nome de Jesus, que o seu passado não detenha o seu futuro. Quem tem promessa de Deus sobre a sua vida aí? Então, esqueça o seu passado, deixe ele para trás e avance adiante. Corra também apaixonado. Leia comigo. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então, levante-se, corra para o seu prêmio, meu irmão.
mais novo e mais velho, independente da sua idade ou profissão. Quanto mais você sonha, mais longe você vai. Nem todos os seus sonhos serão realizados, mas tudo que você quiser realizar vai ser precedido de um sonho. Michael Phelps, o maior recordista olímpico de todos os tempos, ele disse isso. Quanto mais você sonha, mais longe você vai. Então corra com o seu chamado latejando na sua mente e no seu coração. E o último, não 8, princípios 9, corra para terminar bem. Qual o último princípio? Corra para terminar bem. Não que eu já tenha obtido tudo isso, diga comigo, mas eu prossigo. Bota a mão no seu peito. Em Cristo, eu prossigo. Então, nada vai te deter. Se você está bem resolvido com Cristo, meu irmão, vamos juntos. Eu, como você, sou homem, tenho uma família, sou crente em Cristo Jesus, estou correndo a minha corrida, não somos perfeitos, mas seguimos aquele que é o perfeito. Você tem uma casa para voltar, você tem um testemunho para dar, e você deve ao mundo um encontro com Deus. Queira prosperar, mas não deixe Mamon dirigir a sua vida. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Que você não seja assim. Que você tenha claro a quem você vai prestar conta. Não que eu tenha obtido, mas eu avanço na vida, como se termina é que conta. Nick Williams diz, quando eu entendi quem eu era em Deus, como Ele me criou para amar, porque quem eu sou e não pelo que eu faço, isso me libertou para praticar, inclusive esportes. Então, termine bem a sua prova. Leia esse meu livro, Homens Imparáveis, e vai te ajudar. Não queremos ver homens que ficaram pela metade na Nazareno Central, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor não permita que a gente fique pelo caminho, que você cumpra o seu chamado. Em nome de Jesus, nesta igreja, declaramos que não vai haver homens que ficarão pela metade. Em nome de Jesus, venceremos. E em nome de Jesus, não queremos ouvir que terminaram vocês divorciados, viciados, quebrados, processados, presos, desviados, desmoralizados, mórbidos, tomando remédio, confusos na sexualidade. Não! Em nome de Jesus, isso não é o plano de Deus para nós. Como que você quer se ver daqui a 25 anos? Que seja como homens maduros, homens que correm, que oram e que agem. Então, queridos homens, que lá de São José a gente possa ouvir falar do que Deus está fazendo nesse ministério aqui. Corra como um alvo em mente, derrote o seu passado e corra para um alvo maior do que você. Vá além da sua profissão, vá além do seu dinheiro, vá além da sua vida local. Termino aqui com uma frase de Eve McManus. Esse é um livro que eu quero também sugerir para você pela editora Chara, lá de Brasília, que é O Coração do Guerreiro, Eve McManus, Coração do Guerreiro. Ele diz no seu livro, todo homem cristão tem uma corrida para correr, uma luta para lutar e um sacrifício para entregar. Vamos ler isso juntos? Todo cristão tem uma corrida para correr, uma luta para lutar e um sacrifício para entregar. Eu e você temos isso aqui. A vida cristã não é um parque de diversões. Homem, Jesus não disse que seria fácil. Ele disse, eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Você recebe esta palavra da fé? Então, que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. E se você veio aqui hoje e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, hoje ainda você procure aqui o pastor André e a equipe e diga, eu quero correr a minha corrida com Jesus. Você que está nos acompanhando pela internet, coloque aí no chat da igreja se você está se arrependendo e recebendo Jesus. Mas antes de sair eu queria orar. Todos fiquem assentados. Mas há alguém aqui hoje que está afastado da igreja e quer voltar, fica de pé. Pode ficar de pé. Tem alguém aqui que ainda não tem Jesus e quer ter Jesus, fica de pé. Tem alguém que hoje está fazendo um voto com Deus, eu não sei, à luz do que você ouviu, de algum pecado que você tem que deixar, algum vício, algum mau hábito para correr a sua vida. Se Deus falou com você e você sai daqui com um propósito renovado, fica de pé também, em nome de Jesus.
Pode ficar, eu vou orar. E aí eu passo para o pastor André. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra não voltará vazia, ela frutificará na vida e na mente desses homens. E agora também, ó Deus, cada um que está em pé aqui, os que hoje confessam Jesus, os que hoje voltam para a igreja, é tempo de retorno, de reconciliação. E também os que voltam para uma vida de santidade. Os que estão ficando de pé, porque estão fazendo um acordo, um voto, um pacto contigo. Liga no céu que liga aqui na terra. Vida de santidade, de votos, de acordo, de pacto, de concerto nesta noite. Abençoe os que estão online e os que estão presenciais. Abençoe todos os homens da Central Nazareno de Campinas. Assim eu oro e os abençoo, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Amém.